Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Bloco 1. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive em uma busca desesperada para provar que é a mais esperta, a mais culta e a mais inteligente da sala? Elas corrigem os outros nas reuniões, ostentam diplomas, contam vantagens e fazem questão de mostrar que sabem mais sobre tudo. Elas acham que isso é sinônimo de autoridade. Mas e se eu te disser que essa necessidade infantil de parecer brilhante é exatamente o que faz as pessoas mais ingênuas serem facilmente manipuladas? E se o verdadeiro segredo do domínio for o oposto absoluto, fazer os outros acreditarem que são substancialmente mais espertos do que você? Seja muito bem-vindo a uma das estratégias mais cirúrgicas da mente humana. Pareça mais bobo do que o normal para pegar os descuidados. A vaidade intelectual é a maior ferida aberta no ego de qualquer pessoa. Ninguém tolera ver a própria inteligência questionada. Por outro lado, quando você infla o ego do outro e faz ele se sentir o gênio da relação, algo mágico acontece no cérebro dele. Ele relaxa a guarda, fica presunçoso e para de procurar segundas intenções em você. Ao adotar o disfarce da ingenuidade ou da limitação, você desarma a inveja, elimina o medo de concorrência e ganha um espaço gigante para agir nos bastidores sem ser perturbado. Quem te julga inofensivo é quem te entrega as chaves do jogo de bandeja. Neste conteúdo, você vai aprender a usar a falsa incompetência como um escudo imbatível, como fazer o outro assinar acordos desfavoráveis achando que está te passando para trás, e como subir degraus em qualquer hierarquia sem nunca despertar a desconfiança dos seus superiores. E para você entender até onde a vaidade e a presunção podem cegar até mesmo as mentes mais brilhantes do planeta, preste atenção nesta história inacreditável de pura encenação. No final do século XIX, no auge da corrida do ouro nos Estados Unidos, 2 garimpeiros do interior apareceram na maior metrópole financeira do país. Eles usavam roupas curtas, desgastadas e caipiras. Falavam com sotaque carregado, andavam de cabeça baixa e pareciam completamente perdidos no meio dos prédios imponentes e dos homens de terno da cidade grande. Com o medo aparente de serem roubados por espertalhões, eles carregavam uma pequena bolsa de couro e procuraram um grande investidor. Quando abriram o saco, revelaram o que diziam ter encontrado no deserto: dezenas de diamantes brutos e pedras preciosas reluzentes. Os maiores magnatas, joalheiros e banqueiros da época ficaram alvoroçados. Mas eles não acreditaram de primeira. Eles convocaram os peritos em mineração mais renomados do país, enviaram geólogos ao local e levaram as pedras para os mestres avaliadores mais respeitados de Nova York e de Amsterdã. E por que nenhum desses homens brilhantes desconfiou de uma armação? Porque os 2 garimpeiros interpretaram o papel de jecas ingênuos com absoluta maestria. Durante cada reunião, eles gaguejavam, simulavam ignorância sobre o valor das pedras e agiam como caipiras desconfiados que só queriam vender a terra logo para voltar para casa. Os magnatas olhavam para aqueles 2 homens humildes e pensavam: 2 analfabetos rústicos como esses jamais teriam capacidade mental para arquitetar uma fraude desse nível. O orgulho intelectual dos homens mais ricos do país os cegou completamente. A cobiça e o desprezo foram tanto que os investidores pagaram uma fortuna em dinheiro vivo, cerca de $700 mil da época, o equivalente a dezenas de milhões de dólares hoje, para comprar os direitos daquela terra. Quando os magnatas finalmente chegaram ao local para iniciar a mineração em massa, descobriram a verdade amarga. Os garimpeiros haviam gasto uma quantia modesta comprando pedras baratas na Europa para espalhá-las manualmente na terra. Antes que a farsa fosse descoberta, os 2 supostos caipiras já haviam desaparecido no mapa com o dinheiro de todos. A reputação dos maiores financistas do país foi destruída não pela astúcia do golpe, mas porque o orgulho deles recusou-se a aceitar que poderiam ser enganados por quem parecia inferior. Eles aplicaram na prática o que diz um célebre ditado da sabedoria oriental: vista a pele do porco inofensivo para bater o tigre. Quando o predador acredita que tem uma refeição fácil pela frente, ele não se prepara para o ataque. Como escreveu um dos maiores filósofos da história, assim como o calor é agradável ao corpo, sentir a própria superioridade é agradável à mente. Se você quer agradar e manipular alguém, precisa parecer intelectualmente inferior. Pense no seu ambiente hoje. Quantas vezes você perdeu uma discussão ou gerou uma inimizade desnecessária apenas para provar que estava certo? No próximo bloco, nós vamos explorar os obstáculos e as armadilhas mentais que te fazem cair na tentação de ostentar inteligência, e como essa vaidade destrói o seu poder silencioso sem que você perceba. Bloco 2. Se parecer menos esperto e adotar o disfarce da ingenuidade é uma ferramenta tão avassaladora de proteção e controle, por que a imensa maioria das pessoas cai no erro oposto todos os dias? Porque temos esse impulso quase incontrolável de corrigir os outros,
Mostrar erudição em cada conversa e provar que somos os mais brilhantes do recinto? A resposta é simples: o nosso próprio ego. Existem armadilhas mentais profundas que nos fazem priorizar a satisfação momentânea do orgulho em vez do ganho estratégico de longo prazo. E quando você cai nessas armadilhas, você paga um preço alto. Atrai inveja, desperta a vigilância dos seus superiores e perde o elemento surpresa. Para garantir que você nunca mais seja vítima da sua própria vaidade intelectual, vamos analisar de frente os 4 maiores erros que destroem o seu poder silencioso. Armadilha 1. A necessidade de validação e a vaidade intelectual. Causa: o desejo de ser reconhecido como inteligente, culto e capaz. Sentimos um prazer neuroquímico rápido quando mostramos que sabemos mais do que a pessoa ao lado. Consequência: ao ostentar o seu brilho e a sua astúcia, você coloca o ego do outro em estado de defesa. Quem se sente intelectualmente ameaçado por você passa a procurar falhas no seu trabalho, nutre inveja e começa a criar obstáculos para sua ascensão. Solução: troque o aplauso imediato da plateia pela margem de manobra nos bastidores. Deixe que o outro se sinta o mestre da situação enquanto você conduz o resultado de forma invisível. Armadilha 2. A tentação de vencer discussões banais. Causa: achar que vencer um debate verbal no ambiente de trabalho ou no círculo social é uma demonstração de força e autoridade. Consequência: você pode até ganhar o argumento no grito ou na lógica implacável, mas ganha um inimigo permanente. Ao expor a ignorância ou o erro de alguém em público, você fere o orgulho dessa pessoa, e o orgulho ferido gera vingança silenciosa. Solução: pratique a burrice estratégica. Em discussões irrelevantes, concorde pontualmente, dê a razão ao interlocutor e guarde a sua verdadeira capacidade de raciocínio para os momentos onde o resultado financeiro ou estratégico realmente importa. Armadilha 3. A ameaça aos superiores na hierarquia. Causa: subordinados ambiciosos frequentemente cometem o erro de querer impressionar seus chefes demonstrando que são mais rápidos, atualizados e capazes do que eles. Consequência: o superior passa a enxergar você como um risco iminente, uma ameaça ao cargo dele. Em vez de te promover, ele vai podar as suas oportunidades, reter informações e frear a sua carreira por medo de ser ultrapassado. Solução: faça-se de modesto. Aparente necessitar da orientação e da sabedoria do seu líder. Quando o chefe acredita que é o seu mentor brilhante e que você é inofensivo, ele te puxa para cima sem medo, abrindo portas que estariam trancadas. Armadilha 4. A exposição precoce da astúcia em negociações. Causa: chegar a uma mesa de negociação querendo impor dominância visual e técnica, usando vocabulário rebuscado para impressionar o outro lado. Consequência: a outra parte entra em alerta máximo, contrata peritos adicionais e lê até as letras miúdas com paranoia, dificultando o fechamento do acordo. Solução: simule uma ingenuidade calculada. Faça perguntas simples, aparente hesitação e deixe a outra parte acreditar que está conseguindo uma vantagem enorme sobre você. Quanto mais esperto seu oponente julgar que é, mais relaxado e descuidado ele ficará na hora de assinar o contrato. Entenda com clareza: parecer ingênuo não é ser fraco. Como escreveu um célebre filósofo pessimista, assim como a sabedoria é usar o silêncio no momento certo, saber usar a limitação aparente é a carta mais alta do estrategista. Quando você domina o seu ego e permite que o outro ostente superioridade, você ganha o controle invisível da relação. No próximo bloco, nós vamos detalhar o método prático e os 3 pilares da incompetência estratégica para você aplicar essa arte no seu dia a dia com perfeição. Bloco 3. Agora que desmascaramos a armadilha da vaidade intelectual e entendemos por que tentar parecer o mais inteligente da sala destrói o seu poder silencioso, vamos ao método. Chegamos ao coração do nosso áudio. O passo a passo prático para você dominar a arte de parecer inofensivo enquanto constrói sua autoridade e seus resultados nos bastidores. Para aplicar essa estratégia com inteligência e elegância no seu trabalho, nos seus negócios ou nas suas relações sociais, dividimos o método em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A máscara da simplicidade. Inflar o ego alheio. O primeiro pilar consiste em desarmar as defesas do interlocutor concedendo a ele a vitória moral e intelectual antes mesmo da conversa começar. A maioria das pessoas entra em uma reunião querendo impressionar. Quando você faz o oposto e demonstra uma postura simples, curiosa e modesta, a outra pessoa relaxa instantaneamente. O que é? A prática deliberada de fazer perguntas sinceras, pedir orientações e permitir que o outro explique conceitos que você já domina. Por que funciona? O cérebro humano busca atalhos para confirmar a própria superioridade.
Quando alguém percebe que você está ouvindo com atenção e aprendendo com ela, o ego dessa pessoa se infla, a guarda baixa e ela passa a enxergar você como um aliado inofensivo, e não como um rival. Como aplicar hoje? Na sua próxima conversa profissional, em vez de interromper para dizer eu já sei disso, faça uma pausa, acene com a cabeça e diga: interessante esse seu ponto de vista, como você chegou a essa conclusão? Deixe o outro brilhar verbalmente enquanto você absorve as intenções e os dados reais dele. Pilar 2. A falsa incompetência tática. O gambá e o porco. O segundo pilar aborda como proteger suas verdadeiras habilidades para não despertar a cobiça, a inveja ou a vigilância de concorrentes e superiores. O que é? O ocultamento intencional da sua capacidade máxima em áreas que não exigem exibição imediata de força. Por que funciona? Lembre-se das duas grandes metáforas da natureza e da sabedoria clássica. A do gambá que se finge de morto para que o predador o ignore julgando ser uma presa sem valor, e o ditado oriental que recomenda vestir a pele do porco inofensivo para bater o tigre. Quando você não alardeia todo o seu arsenal técnico ou estratégico, seus oponentes criam um cálculo errado sobre o seu alcance e cometem erros fatais por excesso de confiança. Como aplicar hoje? Em negociações ou processos de transição, não exponha todas as suas cartas na primeira rodada. Simule uma certa hesitação, aparente precisar de tempo para calcular dados simples e permita que o outro lado pense que está guiando os termos. A pressa do seu oponente em fechar um acordo fácil fará com que ele assine as cláusulas decisivas sem analisar as entrelinhas. Pilar 3. A exceção da erudição intencional. Quando expor a autoridade. O terceiro pilar ensina exatamente o momento em que a regra se inverte e a demonstração de autoridade precisa ser cirúrgica. Fazer-se de inofensivo é uma arma tática, não uma fraqueza permanente. Existe um cenário específico onde esconder a inteligência é um erro, quando seu negócio, a sua reputação ou a sua posição dependem diretamente do prestígio técnico inquestionável. O que é? A projeção calculada de autoridade inflexível e erudição pontual para afastar ameaças, validar serviços de alto valor ou encerrar contestações levianas. Por que funciona? Se a sua credibilidade profissional estiver sendo atacada publicamente por especuladores ou críticos sem fundamento, o silêncio modesto pode ser confundido com culpa. Nesses momentos, a reação deve ser firme e embasada, estabelecendo a sua jurisprudência sem margem para dúvidas. Como aplicar hoje? Lembre-se do caso de um célebre negociante de arte que, ao ver a autenticidade de uma obra de alto valor ser questionada por um jovem crítico em uma festa, não recuou. Ele assumiu um tom de autoridade inabalável, citou a validação dos maiores peritos mundiais e intimidou o contestador no ato. Use a exibição de saber como uma espada de proteção. Mantenha-a na bainha a maior parte do tempo, mas desembainhe-a com precisão quando a sua autoridade essencial for desafiada. Entenda o equilíbrio do método. Modéstia na maioria das interações diárias para desarmar a inveja e acumular vantagem. Autoridade firme e pontual apenas quando for estritamente necessário proteger o seu mercado. Ao dominar a máscara da simplicidade, a falsa incompetência tática e a exceção da erudição, você constrói uma blindagem social perfeita. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação e o cronograma de mudança, traçando a jornada prática para você implementar esses hábitos na sua rotina. Bloco 4. Saber o que fazer é apenas metade do caminho. O verdadeiro divisor de águas entre quem absorve conhecimento e quem realmente transforma sua realidade está na fase de implementação. Se você tentar mudar da noite para o dia e começar a se fazer de desentendido em todas as interações de forma abrupta, as pessoas ao seu redor vão achar estranho. A estratégia do disfarce e da modéstia tática exige sutileza, constância e, acima de tudo, paciência com seu próprio processo. Para que essa mudança seja natural, fluida e sustentável, estruturamos uma jornada de transição dividida em 3 fases claras. Vamos ao seu mapa mental de ação. Fase 1. O desconforto do silêncio e a contenção do ego. A primeira fase da sua jornada dura, em média, 2 semanas. E sejamos honestos, ela será desconfortável. O seu cérebro está acostumado a responder imediatamente quando houve um erro numa conversa, quando alguém faz uma afirmação imprecisa ou quando surge uma oportunidade de contar uma vantagem sobre si mesmo. O impulso de falar é uma reação química de busca por validação. O seu objetivo nesta fase: exercitar o freio de mão verbal. O exercício diário, em reuniões, almoços de trabalho ou conversas informais, impõe a si mesmo a meta de ser o último a falar. Quando ouvir alguém gabando-se de algo ou explicando um assunto que você domina perfeitamente, morda a língua. Apenas sorria, balance a cabeça e faça uma pergunta simples para deixar o outro continuar falando. O resultado:
Você vai sentir um incômodo inicial por não ter provado a sua inteligência, mas rapidamente vai perceber o poder de observar o comportamento alheio com clareza enquanto permanece no controle do seu estado emocional. Fase 2. A prática da curiosidade estratégica. Assim que você dominar a contenção do ego, entraremos na segunda fase, onde a passa de defensiva para ativa. Aqui, você deixa de ser apenas um ouvinte silencioso e começa a usar a curiosidade estratégica para desarmar a guarda das pessoas e colher dados valiosos sobre as intenções delas. O seu objetivo nesta fase: fazer o outro se sentir um especialista, tornando você o aprendiz acolhedor. O exercício diário: use frases de validação modesta. Em vez de impor a sua opinião técnica, adote formulações do tipo: esse ponto que você trouxe é interessante, como você estruturaria isso na prática? Ou ainda tenho dúvidas sobre esse detalhe, você pode me explicar melhor como funciona? O resultado: os seus interlocutores vão adorar conversar com você. O ego deles ficará satisfeito, eles baixarão todas as defesas contra sua figura e começarão a revelar dados, intenções e até segredos que jamais diriam para um concorrente direto ou para alguém que estivesse tentando rivalizar com eles. Fase 3. A maestria da incompetência calculada. Na terceira e última fase, a modéstia tática deixa de ser um esforço e se transforma em uma segunda natureza. Você alcança a maestria da estratégia. Neste estágio, você já entende que parecer perfeitamente inofensivo é a melhor blindagem que existe contra a inveja, o sabotamento no ambiente corporativo e a paranoia dos seus superiores. O seu objetivo nesta fase: usar o espaço livre ganho nos bastidores para construir resultados reais e sólidos sem despertar concorrência. O exercício diário: em todas as suas negociações ou decisões de carreira, mantenha os seus trunfos em segredo até o momento de usá-los. Permita que os outros fiquem com a glória verbal e as palmas, enquanto você garante as cláusulas contratuais mais vantajosas, a eficiência operacional e o avanço real do seu projeto. O resultado final: você se torna intocável. Ninguém conspira contra quem julga inofensivo. Ninguém tenta derrubar quem aparenta não ser uma ameaça. Você navega por ambientes complexos e altamente competitivos com absoluta liberdade de movimento. Lembre-se, a verdadeira inteligência não precisa de holofotes o tempo todo. O verdadeiro poder é aquele que atua nos bastidores, calmo, paciente e totalmente focado no destino, não nos aplausos do caminho. No próximo e último bloco, faremos um encerramento memorável, amarrando a síntese de todo o conhecimento transmitido com uma reflexão final que vai ficar gravada na sua mente. Bloco 5. Chegamos ao momento de selar este aprendizado e olhar para a aplicação real dessa estratégia na vida diária. A teoria de nada serve se não for transformada em proteção, autoridade e liberdade no seu dia a dia. E a prova indiscutível de que a Lei 21 funciona não está apenas nas páginas dos grandes livros de história, mas na trajetória de pessoas comuns que decidiram virar a chave do próprio ego. Considere a história de um profissional de uma grande corporação que vivia travado na carreira. Ele era extremamente competente, atualizado e fazia questão de corrigir o seu gestor direto em reuniões de equipe para demonstrar preparo técnico. O resultado? Ele era visto como arrogante, não era promovido e acabou isolado pelo seu próprio líder. Ao entender a essência do disfarce da modéstia, esse profissional mudou de tática radicalmente. Ele passou a conter o seu impulso verbal, a pedir a opinião do chefe em tópicos estratégicos e a permitir que a sua equipe ficasse com o brilho dos debates abertos. Em menos de 6 meses, o gestor, sentindo-se totalmente seguro e sem ameaças ao seu redor, começou a delegar os projetos mais importantes e rentáveis da empresa para esse profissional. Ele subiu de cargo sem precisar travar uma única guerra de egos. Pense também na jornada de uma jovem empreendedora no setor de negociações comerciais. Nas primeiras reuniões, ela tentava impressionar os fornecedores com vocabulário rebuscado e demonstrações excessivas de conhecimento de mercado. Os fornecedores ficavam desconfiados, endureciam os preços e não cediam em nada. Quando ela passou a adotar uma postura de simplicidade calculada, aparentando ser apenas uma negociadora em busca de orientação, a postura dos fornecedores mudou da água para o vinho. Julgando estarem no comando, eles relaxaram a guarda e entregaram descontos e prazos que ela jamais teria conseguido impondo dominância verbal. A síntese definitiva de tudo o que aprendemos nesta jornada pode ser resumida em uma verdade brutal. A maior ignorância é a necessidade desesperada de parecer sábio diante dos outros. Quem precisa provar inteligência o tempo todo é escravo do próprio ego. A verdadeira força reside no controle invisível. Parecer mais bobo do que o normal não é diminuir o seu valor. É ter a maturidade estratégica de guardar o seu brilho para quando ele realmente construir resultados sólidos,
protegendo a sua trajetória contra a inveja, a sabotagem e a vigilância dos seus oponentes. A decisão de como agir a partir de hoje está inteiramente nas suas mãos. Você vai continuar caindo na armadilha de discutir por coisinhas insignificantes só para vencer debates e alimentar o seu orgulho momentâneo? Ou vai ter a coragem de assumir o comando silencioso da sua vida, vestindo a máscara da modéstia tática para agir nos bastidores com total eficácia? O melhor momento para domar a sua vaidade e assumir a maestria sobre a sua imagem não é amanhã, não é na semana que vem. É agora. Na próxima mensagem que você enviar, na próxima reunião em que estiver presente, no próximo almoço de trabalho. Se este conteúdo abriu seus olhos e trouxe clareza para a sua jornada, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas estratégias de poder e desenvolvimento. Curta este áudio e deixe nos comentários a sua reflexão sobre como você vai aplicar a Lei 21 na sua rotina a partir de hoje. A sua evolução diária é a nossa verdadeira motivação. Missão dada é missão cumprida.